Que está perturbando demais o torcedor santista. Perturbando, chateando, aborrecendo e irritando o torcedor do Santos. E por que isso acontece? Porque o Santos trata de diminuir a sua própria história. Trata de diminuir a sua própria história. Ah, senhor Mano, que você está se referindo ao quê? A um assunto que tem ganho as páginas, né, dos principais portais do Brasil. De que o Flamengo é o único time do Brasil que ultrapassou a barreira de 13 mil gols. Não é verdade. O Santos tem mais de 13 mil gols. O Flamengo tem 13.012 gols. O Santos tem 13.299 gols. O Santos tem mais gols que o Flamengo e também ultrapassou a barreira dos 13 mil gols. Agora, por que isso acontece? Porque o que está chateando o torcedor do Santos? Uma matéria que foi postada hoje no site do GE, dizendo, fazendo uma contagem, né, regressiva de quanto. O título da matéria é o seguinte: quanto falta? Santos abre contagem para chegar ao gol 13 mil de sua história ainda em 2024. O GE erra? Claro que não. O GE não está errado. O GE foi induzido ao erro porque o Santos erra na sua página principal, no site. Na página principal do Santos, aparece que o Santos tem 12.940 gols. Tá lá. E por que não aparece esses 13.299? Porque o Santos não computa nessa contagem jogos onde o time principal ou não jogou, onde era um mistão do Santos jogando, tá? Então, por exemplo, o Santos ele participou de algumas competições onde ele não consegue, ele é rígido nessa contagem. Então, por exemplo, vou citar aqui algumas para vocês que eu conversei com Wesley Miranda da Asofis, tá? A Asofis, o que é a Asofis? Deixa eu ver aqui para vocês para não falar bobagem aqui. A Asofis é a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos. Eles são bem criteriosos, não tem nada a ver com o Santos, trabalham voluntariamente, por diletantismo, por prazer, por torcer para o Santos. Então, o Wesley da Asofis me mandou o seguinte: senhor Mano, o Santos exclui de sua contagem, por usar critérios mais rígidos, entendeu? As seguintes competições: torneio início da Associação Santista de Esportes e também da Federação, tá? Das duas entidades, tá? Ao longo da história, o Santos marcou 57 gols em torneios inícios, tá? Nesse tipo de competição. Campeonato da Associação de Esportes de Santos. O Santos fez 126 gols. Não estão computados nessa contagem do Santos que aparece no site oficial. Campeonato do Interior. 42 e 45. O Santos fez 34 gols. Entrou em campo. Com o uniforme do Santos tem súmula. Mas como não era o time principal, o Santos não conta. Copa Denner. A mesma coisa. O Santos fez 17 gols nessa competição. Não aparecem computados. Entrou em campo com a camisa do Santos. Jogou calção, meião, chuteira, camisa e por aí vai. Entendeu? Excursão que o Santos fez no México em 1994. Foi com um time alternativo para lá. Porque o principal estava jogando campeonatos aqui no Brasil. Fez 7 gols. O Santos não computa. Entrou em campo. Botou a camisa do Santos. Sabe essa Copa Paulista que é disputada no segundo semestre? Sabe essa Copa Paulista? Então, essa Copa Paulista existe, desde o começo desse século. O Santos disputou essa Copa Paulista em 2004, quando foi campeão, 2005, 2016, 17, 18 e 21. Como jogou com um time alternativo, sub-23, ou aproveitando alguns jogadores que estavam fora dos planos do treinador, o Santos não conta esses jogos. O Santos marcou 119 gols nessas competições da Copa Paulista. A Equality Cup, que foi jogada agora no Catar. Lembra? O Santos estava jogando o Campeonato Paulista e essa Equality Cup foi jogada. O Santos entrou em campo. Se você entra lá no SofaScore, que é um aplicativo muito interessante, aparece esse jogo lá, entre os jogos do Santos. O Santos marcou 4 gols. Não estão computados. Agora, o Flamengo, de maneira correta, você vai lá no site Fly Statistics, que é um site oficial do Flamengo, eles contam tudo isso, torneio início, amistoso mesmo não sendo o time principal, tudo isso. Eles contam. E o Flamengo está correto, o Flamengo não está errado. Errado está o Santos, ao deixar de lado esses gols que dariam ao Santos hoje o primeiro lugar no ranqueamento de clubes com mais gols marcados no futebol brasileiro. 13.299.
usando os critérios do Flamengo, que são os critérios corretos. Os critérios do Flamengo dão ao Flamengo 13.012 gols. O Santos, usando esses mesmos critérios, teria 13.299. Só que o Santos, burramente, exclui esses jogos, exclui esses campeonatos, exclui esses amistosos. Consequentemente, exclui esses gols. Sabem quantos gols o Santos está excluindo nessa brincadeira? 364 gols. Não pode. Não pode. Vocês querem ver uma coisa? Vou contar uma outra para vocês agora. Morreu ontem o Menotti, tá? Técnico da Argentina, que foi campeão do mundo em 78 e foi campeão do mundo e disputou a Copa do Mundo de 82, tá? Na Espanha. O Santos jogou no dia 10 de novembro de 1968. O Santos fez um amistoso contra o Cianorte, no Paraná. Tá? O jogo foi disputado na cidade de Campo Mourão. Olha o time que o Santos jogou. Laércio, Haroldo, que vocês mais jovens não vão saber, né? Mas os mais antigos sabem. Laércio, cansou de ser titular do Santos. Haroldo, idem. Antes da chegada do Carlos Alberto, ele era o titular. Ramos Delgado, que foi titular do Santos desde que botou a camisa do Santos. Oberdan, super titular do Santos também, jogou várias vezes como titular. Entrou no lugar dele o Orlando Lelé, que depois jogou no Vasco. E Turcão. Daí saiu o Turcão e entrou o Geraldino, que também era titular do Santos, em muitas situações. Negreiros, várias vezes titular. Sabe quem entrou no lugar do Negreiros? O Menotti. César Luiz Menotti. Então, Negreiros, depois Menotti e Lima, o Coringa. Aí na frente, Manuel Maria, o Wilson Tergal, o Werneck e o Pepe na ponta esquerda. O técnico era o Formiga. O Santos ganhou de 3-1. Esses 3 gols não aparecem. Porque esse time aí não era o time principal do Santos. O principal na época jogava com Cláudio, Carlos Alberto. Eu não sei porque o Ramos Delgado está nesse jogo aí, que ele já era titular. Mas vários desses jogadores aí, que participaram, entre eles o Menotti, eles não contam esse jogo porque eles eram titulares. Era uma espécie de mistão. Entendeu? Então, quando o GE posta essa matéria da contagem regressiva, quanto falta, o Santos abre contagem para chegar ao gol 13.000 na sua história ainda em 2024, o GE não erra. Não está errado. O GE usa como estatística os gols que o Santos coloca no seu site. Quem erra é o Santos. E induz os outros ao erro. O GE, a torcida do Brasil inteiro, boa parte da mídia, porque o Santos, burramente, não contam esses jogos. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. A culpa é do Flamengo? Está dizendo aí que tem mais gols que o Santos? Não. É que o Flamengo usa um critério que o Santos deveria usar, só que ele não usa. Mas se ele fosse usar o mesmo critério do Flamengo, ele teria hoje 13.299 gols, contra 13.012 do Flamengo. Entendeu? Então, o GE embarca no erro desse, eu poderia embarcar também, o outro site também poderia embarcar, comentaristas de rádio, televisão e YouTube também podem errar. Por quê? Porque o Santos, ele erra, ele induz os jornalistas, os torcedores, adversários, a história ao erro. É um absurdo isso. Um absurdo isso. Então, Santos, vocês têm que rever isso, porque é uma vergonha o que vocês fazem com o Santos. Vocês estão diminuindo a história do Santos. Já não bastasse o desejo de muitos por aí em tentar diminuir o Santos. Vocês também vão fazer isso? Ora, faça-me o favor, né?